Olha só, o conflito entre sócios nunca começa com uma grande briga. Sempre começa nos pequenos detalhes. E é justamente quando você, que tem sócios, que tem uma sociedade, não olha para esses detalhes, que esses problemas vão crescendo silenciosamente até acabar numa discussão, numa briga, num conflito que leva o seu negócio à ruína. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as consequências de você não estabelecer de forma muito clara como deve se dar o relacionamento entre você e seus sócios através de um bom documento, de um acordo societário, de documentos que prevejam regras de boa convivência. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador aqui da Safe. Estamos aqui nessa iniciativa de produzir mais vídeos para vocês, então se você está aqui e gosta desse tema, gosta desse tipo de conteúdo, primeira coisa, se inscreve no nosso canal, até para você ver outros vídeos que a gente tem aqui, tem vários vídeos aqui no nosso canal com conteúdos muito parecidos com este. Deixa o seu like, porque aí ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Nós temos um presente para você. Além desse conteúdo gratuito que está aqui à sua disposição, também tem um guia societário disponível no link aqui embaixo, só para você fazer o download e começar a olhar para a sua sociedade com outros olhos. Começar a dar atenção a esses pequenos detalhes que vão desencadear uma série de problemas, dores de cabeça, que eu vou falar no vídeo de agora. Para a gente começar, pessoal, é bom estabelecer uma coisa muito clara aqui. O brasileiro adora adiar as coisas. O brasileiro adora enrolar a tomada de decisão. O brasileiro adora evitar conflitos, adiar conflitos. Ele adora empurrar com a barriga. Infelizmente, é parte da nossa cultura. Não é espírito de vira-lata aqui, né? Não estou dizendo que outras culturas não tenham isso. Eu estou falando da nossa, a que eu conheço. Eu sou brasileiro. Eu sei porque eu também empurro muitas coisas com a barriga, né? Nós somos procrastinadores profissionais aqui no Brasil. E isso se reflete em sociedades, em empresas também. É muito comum numa sociedade, numa empresa, você começa o seu negócio muito empolgado, com uma ideia, com uma iniciativa, um projeto, uma grande revelação que você tem, que vai mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, e toda empresa começa assim. Toda empresa não, né? Toda empresa. Pode manter, tá, editor? Mantém isso aí no vídeo, que aqui é vida real. Toda empresa começa assim, com grandes ideias, com grandes conflitos, internos, externos, questões que a pessoa passa e que levam ela a refletir a respeito daquilo, como é que ela pode resolver aquele problema. Muita gente fala, né, que o Nubank ele nasceu daquela dor que o fundador do Nubank passou de ficar numa fila de um banco para resolver um simples problema. E várias outras soluções que a gente vê no mercado começam assim, com conflitos internos que a pessoa tem de, cara, como é que eu posso resolver isso? Na prática, essas boas ideias sempre geram muita empolgação. Justamente nesse momento de empolgação, quando tá todo mundo ali envolvido no projeto, querendo participar, não, vamos lá, é negócio. Eu me lembro que na minha família, vou falar do meu caso, né? Uma coisa até meio pessoal. Na minha família, quando alguém começava a ter um negócio, todo mundo na família começava a falar, olha, o empresário chegou, o empresário chegou. Não era com maldade, né? Mas perceba como é a visão, né? A pessoa começa a empreender, já começa até o ego, a vaidade. Não, ele é um empresário, ele é um, né? Ele vai ser, deve estar rico já. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Se você está aqui vendo esse vídeo e é empreendedor, você sabe que a gente que empreende, que tem empresa, eu falo por mim também que tem um negócio, a gente sabe que a gente só se ferra aqui no Brasil, né? Mas nós estamos tentando criar soluções para o mercado, tentando sobreviver e continuar crescendo. E, inclusive a Safe nasceu para ajudar você a fazer isso também. Mas pensando em todas essas ideias dessa empolgação, a gente toma a decisão de adiar a decisão, ou melhor, de adiar o investimento em fazer um bom acordo de sócio, em ajustar a relação societária para que as coisas possam funcionar bem. E muitas vezes nem é por falta de dinheiro. A gente adia a decisão de fazer um acordo de sócio porque a gente não quer ter conversas difíceis. E isso é um grande perigo. Isso é um mito muito perigoso que você e seus sócios precisam evitar. Não adiem essa decisão. Inclusive, temos vídeos aqui no canal falando sobre o momento certo de fazer um acordo de sócio. Já vou deixar aí, você deve ver aqui no nosso vídeo em algum lugar, para você acessar. Mas é muito importante fugir desse mito, fugir dessa crença, é uma crença limitante de que o acordo de sócio pode ser adiado. Você precisa estabelecer as regras desde o início, o quanto antes, para evitar que problemas aconteçam. E quais seriam esses problemas? É sobre isso que a gente vai falar agora. O primeiro efeito, a primeira consequência de você não ter um bom acordo de sócios na sua empresa é que você vai ter conflitos silenciosos que vão se acumulando. Eu nem estou falando de conflitos que são descarados. Quando você discorda do seu sócio, xinga ele numa reunião, vocês brigam, discutem e no final até chegam num consenso. Eu estou falando de pequenos conflitos, eu estou falando de pequenas decisões que vão incomodando, que vão gerando ruído, que vão gerando uma percepção de que talvez você e seus sócios não tenham a mesma visão de futuro para o negócio. Esses conflitos, essas pequenas decisões atravessadas,
essas situações que quebram a expectativa, esses momentos onde você acaba engolindo a seco aquele incômodo que você tem, porque você quer evitar o conflito, né? Poxa, eu não vou trazer isso aqui agora. Mas isso vai se acumulando ao longo do tempo. E à medida que isso vai se acumulando, você pode explodir em algum momento, e aí vai dar um problema. O seu sócio pode estar passando pela mesma coisa e ele vai explodir com você, e aí vai dar problema. E quando você não tem formas adequadas de lidar com essas pequenas fricções numa sociedade, esses conflitos silenciosos vão crescendo. E aí você necessariamente vai ter uma repercussão negativa para a sua sociedade. Esse talvez seja um dos primeiros efeitos de você não ter um bom relacionamento ajustado com os seus sócios e principalmente formalizado num documento que vai trazer essas regras de boa convivência entre você e seu sócio. O segundo efeito, que também vem muito a calhar quando você não tem boas regras de convivência entre você e seu sócio, é literalmente uma paralisia decisória. Você não consegue tomar decisões de forma adequada na sua empresa e das duas uma. Ou você vai ter cada sócio tomando decisões sozinho e muitas vezes contrárias aos interesses dos outros sócios ou até mesmo da própria empresa, o que é um problema. Ou às vezes, tudo que vocês forem decidir vai ter que passar pelos sócios, o que também é um problema. Porque tem muitas decisões no dia a dia que não precisam. Eventualmente você e seus sócios podem tomar decisões de forma mais autônoma, né? São decisões de pequeno impacto. Mas como é que você vai definir quais são essas decisões? Para você não gerar aqueles conflitos silenciosos que eu falei no item 1. Você tem um bom documento que estabelece essas regras, que dita quais são as regras de tomadas de decisão no dia a dia da operação. Para você ter uma ideia, nos acordos de sócios que a gente faz aqui na Safe para os nossos clientes, a gente sempre recomenda 3 tipos de quórums para tomada de decisão. Esses 3 tipos podem se esmiuçar, existe uma plasticidade muito grande para trabalhar isso, mas esses 3 tipos são bases para a gente. Decisões estratégicas, decisões societárias, estratégicas ou de gestão, decisões societárias e decisões operacionais. Por que você tem que definir 3 tipos de decisão no seu acordo de sócio? Porque para cada tipo de decisão você pode definir um tipo de quórum diferente. O quórum é o quanto de participação é necessário para tomar uma decisão dentro da sociedade. Participação, capital social. Então, se você tem 3 sócios e cada um tem 33%, o quórum tem que ser ajustado para que as decisões não fiquem travadas, para que só a maioria absoluta tome a decisão. Para alguns tipos de decisão, sim, uma decisão estratégica ou de gestão é importante ter uma maioria. Mas decisões ou societárias ou eventualmente decisões operacionais não precisa. Você pode ter um quórum menor, de repente 2 sócios já tomam uma decisão e já avançam. Não precisa ter o consenso de todos. Ah, mas e o sócio que discordou? Faz parte de uma sociedade você não ter tudo o que você quer. Se você quer ter tudo o que você quer, não tenha sócio. Porque a sociedade envolve direitos políticos. Então, essa paralisia decisória é um efeito catastrófico de você não ter umas boas regras de convivência entre você e seus sócios, principalmente em um bom documento societário, um documento que vai trazer essa robustez necessária para você tomar decisões no dia a dia da operação. A terceira consequência, pessoal, que um acordo de sócios ausente ou a ausência de boas regras de convivência entre os sócios traz para os sócios é justamente um desgaste emocional muito grande entre esses fundadores, entre as pessoas envolvidas ali no projeto. Esse desgaste esse desgaste emocional, ele impacta muito a vida do sócio. E por que eu estou falando da vida? Perceba que eu não falei os negócios, eu não falei de dinheiro ainda. Eu estou falando da vida. Porque numa sociedade, especialmente em sociedades limitadas, que é a grande maioria das empresas do Brasil hoje são sociedades limitadas, a confiança é algo muito importante. E é muito comum em sociedades os sócios ficarem muito próximos, ao ponto de famílias se conhecerem. Você conhece o noivo, a noiva, o companheiro, companheira do seu sócio, você às vezes conhece os filhos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu conheci meu sócio, a gente se conheceu por causa da empresa, a gente abriu uma empresa juntos, e hoje eu sou padrinho de casamento dele. Olha só. Então, as relações vão se aprofundando. E isso é muito importante até. Essa relação de confiança é muito relevante para uma sociedade. É melhor que você tenha sócios que se tornam seus amigos depois do que o inverso. Você ter amigos que você faz sociedade com eles. A chance de dar problema é muito maior nesses casos. Mas nesses casos onde a confiança é algo relevante, não haver boas regras de convivência entre vocês vai gerar um desgaste emocional que vai repercutir para a sua família, vai repercutir para as pessoas ao seu redor, vai repercutir
na vida de vocês, no dia a dia de vocês, vai ser uma merda você, perdão da palavra, né? Vai ser uma merda você ir trabalhar sabendo que seu sócio, cara, não tá muito legal, a relação não tá boa, tá aquele clima estranho. Isso é um desgaste. Você não pode permitir que isso aconteça. Você tem que sentar com o teu sócio para conversar com ele quando isso acontecer. Você tem que fazer terapia juntos, que seja. Lembrem-se, é o futuro da empresa que está na mão de vocês, é o futuro do negócio, é o futuro do patrimônio que você está colocando o seu dinheiro, tomando risco, colocando a sua vida para fazer acontecer. Então não vacile com isso, não permita que esse desgaste emocional repercuta para você, para sua família, comece a gerar prejuízos emocionais e de confiança mesmo, né, de expectativa de futuro, que vão gerar um prejuízo muito grande para vocês. Talvez você esteja ouvindo o que eu estou falando e esteja se identificando, né? Você está pensando, cara, eu estou passando por isso com meu sócio às vezes. Eu não estou 100% confiante, a gente tem aqueles ruídos que vão se desgastando ao longo do tempo. Se você parar para pensar, tudo isso é resultado de você não ter boas regras de convivência e não ter, talvez, um acordo de sócio que diga como resolver esse tipo de situação, para você ficar de consciência limpa. Cara, pelo menos eu sei que, se precisar, a gente tem uma boa regra para tomar a decisão, e ainda que não seja a decisão que eu quero, eu sei que foi tomada de acordo com o melhor interesse da empresa. Porque geralmente o acordo de sócio ele é feito no melhor momento do negócio, quando todo mundo está bem. Porque quando vocês não estiverem bem, você tem um documento que diz, ó, lembra quando vocês estavam bem? Vocês combinaram isso aqui, ó. Vocês definiram que é assim que as coisas vão acontecer. E aí você antecipa vários problemas e consegue remediar eles de forma bem preventiva, que é o grande objetivo de um bom acordo de sócio. A próxima consequência, que essa sim, eu vou dizer para vocês que ela, por mais que seja sutil, ela gera um prejuízo muito grande, que é quando isso começa a impactar o seu time, fornecedores, clientes, parceiros comerciais, porque se você tem uma sociedade, especialmente em empresas um pouco maiores, né, você pode perceber, quando você tem ruídos entre os sócios, é difícil você esconder, né? Primeiramente da sua equipe. Sua equipe percebe, as pessoas que trabalham diretamente com você vão perceber que não está legal, que vocês estão com disputas, estão com um clima estranho, e isso gera uma quebra na cultura da tua empresa, uma quebra no clima organizacional muito ruim, muito prejudicial. As pessoas podem perder o encanto com o projeto, podem perder o encanto com o propósito da sua empresa, e não adianta você ter a frase mais bonita do mundo, do propósito, na parede do seu escritório, se você não tiver um bom clima organizacional, as coisas não vão funcionar. Pessoas são movidas por emoções, principalmente. E os sócios, quando estão juntos, alinhados, eles conseguem mover as pessoas rumo a um objetivo. Isso é a liderança. Isso é típico de um empreendedor. O empreendedor é aquele cara que pega um barco no meio do século XV, XVI, e ele entra no oceano Atlântico sem saber o que tinha do outro lado. E ele convence pessoas a irem com ele. Esses são os primeiros empreendedores do mundo, né? As pessoas que tiveram essa loucura de fazer isso, né? Saíram lá de Portugal, da Espanha, e foram chegar aqui nas Américas, porque eles tiveram um ímpeto, um empreendimento. Eles convenceram pessoas a fazerem a mesma coisa. Imagina se os líderes daquelas esquadrias, aqueles barcos que vinham, né, para a América, se eles não estivessem alinhados, se houvesse um clima organizacional ruim. Naquela época até era pior, porque capaz de ter forca, né, matavam as pessoas. Mas aqui não, aqui a gente tem a possibilidade de criar um ambiente adequado para que as coisas funcionem e não repercutam para o time, para fornecedores, para clientes, para que as prioridades estejam bem estabelecidas, para que vocês tenham mensagens bem alinhadas entre vocês, entre a equipe, para que o direcionamento da empresa não seja divergente entre vocês, para que o direcionamento da empresa não seja conflituoso. Então, para que isso aconteça, você tem que ter um bom relacionamento com os seus sócios. E mais do que um bom relacionamento, tem que ter um bom documento que estabeleça o que vai fazer se por acaso não chegar num consenso. Então você tem ali boas regras de governança, para isso que serve um bom acordo de sócio. Até mesmo para uma eventual saída. De repente, cara, realmente não vai funcionar, a confiança está quebrada, eu vou sair. Beleza, e agora? Vou sair como? O que eu vou sair? Com o que eu vou sair? Qual que é o dinheiro que eu vou pegar? Quem vai me pagar? Para quem que eu tenho que vender minha parte? Se você não tiver regras dizendo isso, vai ter conflito, vai ter dor de cabeça. E esses efeitos todos vão aumentar, vão ficar cada vez maiores dentro da sua dinâmica empresarial. E para a gente finalizar, pessoal, sociedade nunca acaba por uma quebra de amizade ou porque vocês não chegaram num consenso. Isso pode ser até o estopim, o começo, mas elas quebram porque você não tem boas regras de convivência. Sociedades acabam por isso.
Se você tiver boas regras de convivência, ainda que a sociedade acabe, ela vai acabar em bons termos, ela vai acabar com menos danos, com menos prejuízo à empresa, aos clientes, aos fornecedores, às famílias, à sua cabeça, à sua saúde mental. Eu aposto que você conhece sócios que até hoje colhem os efeitos de uma sociedade mal conduzida. Eu já passei por isso, particularmente, e espero nunca mais ter que passar. E estou aqui para ajudar meus clientes a não passarem pelo mesmo. Né? A gente tem essa experiência aí de ajudar várias empresas, empreendedores. Já tive clientes que começaram muito bem, chegaram em momentos de conflito, estávamos lá para ajudá-los. Alguns simplesmente caminharam por sentidos diferentes, né, ou escolheram caminhos diferentes. Outros voltaram a se restabelecer, mas sempre havia ali um documento societário que indicava a direção. Sempre havia ali um acordo que indicava para onde as coisas devem ir. E isso tudo evita que essas consequências nefastas possam acontecer no seu negócio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você é sócio e tem uma empresa, tem uma sociedade, não se esquece de baixar o guia de sócio que está aqui gratuito na descrição. Convença os seus sócios a fazer um bom acordo de sócio. A nossa equipe está à disposição para ajudar. E deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal para ver mais vídeos como este. Não esquece de dar uma olhadinha nos vídeos do passado. Tem alguns vídeos aqui que eu tô com barba, mas sou eu mesmo, tá? Fica tranquilo, sou eu mesmo que tô falando. Tô com barba, alguns eu tô sem barba, uns eu tô com cabelo mais curto, outros cabelo mais longo, mas é sempre eu aqui tentando gerar um conteúdo útil, prático para você, para o seu negócio, para a sua empresa. Faça bom proveito, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!